Oi, gente, tudo bom com vocês? Essa videoaula vai falar sobre RNA de interferência. Bem, o DNA e o RNA são ácidos nucleicos, como a gente sabe, né, que são especializados no armazenamento e na transmissão da informação gênica. Enquanto o RNA possui uma estrutura em fita simples, que é o que a figura nos mostra, o DNA, por sua vez, consiste em uma macromolécula estruturada em duplas fitas antiparalelas, que se mantêm unidas por ligações de hidrogênio, estabelecida entre as bases nitrogenadas de cada uma das fitas. No caso do RNA, o ácido ribonucleico ele é constituído por uma pentose, tá? Pelo fosfato e pelas bases nitrogenadas, tá? Citosina, guanina, adenina e uracila. Lembrando que o DNA, em vez da uracila, a gente vai ter a timina, tá? Bem, por meio da molécula de DNA, o RNA ele é produzido no núcleo celular, sendo encontrado também no citoplasma da célula. E a esse processo nós temos a transcrição, certo? Tanto a transcrição quanto a tradução é quando eu tenho a formação de proteínas, tá? Então eu só vou ter proteínas porque o meu organismo ele faz esse processo aí de transcrição, tá? Então, se vocês esqueceram um pouco de transcrição e tradução, indico a vocês que vocês leiam mais sobre transcrição e tradução nos livros, em artigos ou até mesmo em videoaulas. Bem, isso porque a transcrição e tradução são bases fundamentais para compreender o RNA de interferência a partir de uma determinada necessidade biológica. Então, o DNA inicia o processo de transcrição e é durante esse processo que são sintetizados os diversos tipos de RNA, entre eles o RNA mensageiro. Então, após passar por processos como splice, adição da Cap5, que é o que vocês podem observar aqui embaixo, tá? Aqui a gente tem algumas das transformações que está presente aqui no núcleo e vai para o citoplasma, né? Então, aí o RNA mensageiro, ele tem que passar por algumas transformações que vai ser reconhecido pelos poros presentes ali na carioteca. E no seu estado maduro é enviado para o citoplasma para participar do processo de tradução proteica propriamente dita. Então, para realizar a tradução do RNA mensageiro, são imprescindíveis, né, os RNAs ribossomal e transportador, além do substrato fundamental que é os aminoácidos, até porque os aminoácidos são eles que vão formar a minha proteína. E a partir deste ponto, o RNA transportador transporta os aminoácidos que serão os necessários para a formação da proteína codificada pelo RNA mensageiro, até o ribossomo, que por sua vez já está ancorado no RNA mensageiro. Então, aqui a gente vai ter formações de proteínas que, no caso do RNA de interferência, né, ou melhor, no caso de algumas doenças, essas proteínas elas podem trazer, vai ocasionar, na verdade, no DNA, tanto o DNA como o RNA, enfim, vai sofrer algumas mutações, né? Como exemplo, a gente tem o câncer. E aí o RNA de interferência, ele vai impedir que esse RNA mensageiro danificado continue produzindo proteínas, tá? E aí vocês vão ver no decorrer dessa videoaula. Bem, existem três tipos, na verdade, de RNA que a gente conhece bastante, que é o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossomal, certo? E a gente pensa, né, que é somente esses três tipos de RNAs. Esses são os três tipos mais conhecidos, mas existem outros tipos de RNAs, né? Temos o microRNA, certo? Que aí ele vai ter a função, eles participam na regulação da tradução do RNA mensageiro da célula. A gente tem pequeno RNA de interferência, certo? O pequeno RNA de interferência participam do sistema de defesa do genoma de plantas e de animais, além de controlar a tradução do RNA mensageiro. A gente tem o pequeno RNA nuclear, que vai participar do processo de transcritos nas células dos eucariotos.
e podem formar o complexo ribonucleoproteico de processamento para a realização do splicing. E a gente tem o pequeno RNA em formato de grampo, a gente tem também o RNA dupla fita, e a maioria desses RNAs aqui, no caso do microRNA e o pequeno RNA de interferência, eles são, na verdade, dois tipos de RNA de interferência, tá? Bem, no caso das etapas de regulação gênica, para que um gene tenha sua expressão garantida, culminando na síntese de sua respectiva proteína, deve obedecer um fluxo de 5 etapas, tá? Então, aí nós temos a regulação transcricional, regulação de processamento, regulação do transporte e localização celular, a regulação da tradução, que é nessa regulação que está inserido a etapa da atuação do RNA de interferência, e por último a regulação da atividade da proteína. Observem que em cada uma dessa regulação vai ter um local específico, tá? Essa linha aqui ela está separando o meio nuclear, tá, do meio citoplasmático. Então aqui você vê que a regulação, a etapa de atuação do RNA de interferência vai ocorrer aonde? No citoplasma. Deixa eu ver. Como sabemos, nos processos de transcrição e tradução, existem algumas moléculas que estão relacionadas com o resultado final da síntese proteica. Além do RNA mensageiro, do RNA ribossomal e do RNA transportador, entre elas os denominamos microRNAs e os pequenos RNAs de interferência, tá? As células podem utilizar os microRNAs e os pequenos RNAs de interferência para realizarem o silenciamento de genes com ação indesejada em um determinado momento fisiológico. E estas pequenas moléculas são capazes de inativar, tá? Gravem isso, inativar o RNA mensageiro, necessário para a tradução de proteínas específicas. E este mecanismo de silenciamento gênico é conhecido como RNA de interferência ou interferência de RNA ou mediada por RNA de interferência. Bem, e para falar sobre isso a gente tem que falar também algumas pesquisas que foram feitas antigamente, né? O RNA é mediador de uma espécie de manutenção do genoma por meio de silenciamento de genes prejudiciais ou provenientes de infecções virais e ocorre de forma natural nas células. Em outras palavras, ao longo da evolução, as células desenvolveram um mecanismo eficiente para se defender de invasores, certo? Que essas defesas é justamente o RNA de interferência. E o início desta descoberta começou nos anos de 1990, quando pesquisadores foram surpreendidos ao tentarem acentuar a cor de petúnias, cujas pétalas são violetas. Então, nesse estudo, foram introduzidas cópias adicionais dos genes que codificava para uma enzima envolvida na indução de cor violeta das flores, na tentativa de fazê-las terem um tom violeta ainda mais evidenciado em suas pétalas, certo? E, no entanto, e de forma inesperada, com a adição de mais cópias do gene em questão, os pesquisadores obtiveram um bloqueio parcial ou total da via de produção da enzima relacionada com a síntese da cor violeta. Então, o que aconteceu, né? O gene que expressava o fenótipo, né, que era desse interesse, ele foi meio que desligado. Assim sendo, poderia ser criado vários fenótipos de uma mesma planta. Embora intrigante, nesta época eles ainda não conheciam muito bem, eles nem conheciam, na verdade, o RNA de interferência, tá? Então, eles esperavam a cor violeta mais forte e obtiveram cor branca, tá? Após várias pesquisas e experimentos, o mecanismo de interferência de RNA foi revelado e ganhou impulso e passou a ser compreendido de melhor forma por meio de estudos que utilizaram essa espécie de verme, dentre outros organismos modelos, como no caso a drosófila, tá? Com esses estudos, foi possível compreender a função de um gene específico deste nematóide. Os pesquisadores utilizaram
uma metodologia que permitiu o silenciamento, certo, de determinado gene pela introdução de moléculas de RNA de fita simples, tá? Que está aí embaixo, informando um pouco que a descoberta do RNA de interferência revolucionou a maneira como os pesquisadores encaravam o funcionamento da célula, e a técnica foi considerada uma provável alternativa na luta contra as várias doenças, né, estimulando assim um mercado farmacêutico. O RNA de interferência pode possibilitar uma mudança no entendimento das vias regulatórias dos genes, bem como a capacidade de manipulá-los. Isto pode ser traduzido no entendimento de como alguns genes são desativados ou ativados no organismo sem alteração direta no DNA. Quanto ao RNA de interferência, é um meio de silenciamento gênico pós-transcricional mediado por pequenas moléculas de RNA de aproximadamente 21 a 25 nucleotídeos. E estas pequenas moléculas podem ser originadas de forma endógena, certo? Que são microRNAs, ou exogenamente pequenos RNAs nucleares introduzidos no meio intracelular por infecções virais ou por diversas técnicas biotecnológicas, como a biobalística, eletroporação e injeção local, entre outros. Bem, quanto aos tipos de RNA de interferência, eu falei um pouco por cima para vocês no início desta videoaula. Existem dois tipos de RNAs de interferência, certo? MicroRNA, que são produtos da transcrição gênica em eucariotos, com cerca de 70, que possuem regiões internas autocomplementares, capazes de se parear, formando um grampo de cabelo. Tá? Então, aí ele vai converter a adenosina em iosina. E a gente tem o RNA de interferência, certo? Só um minutinho. No caso desses desses pequenos RNAs, são derivados de longas moléculas de RNA dupla fita de origem exógena, como aquelas provenientes de vírus de RNA. No caso do RNA exógeno, né, o genoma RNA viral, o RNA é rapidamente importado para dentro da célula e clivado em pequenos fragmentos pela dicer. E o RNA endógeno, o transcrito primário, produzido no núcleo na forma de grampo, onde é levado ao citoplasma pelo dicer. Bem, essa figura, ela fala um pouco sobre uma representação esquemática do mecanismo natural de resposta ao silenciamento gênico mediado por microRNAs, certo? RNAs endógenos. Então, no mecanismo natural de resposta ao silenciamento gênico mediado por microRNAs, esses microRNAs seguem o processo de transcrição por meio de RNA polimerase 2, originando também longos transcritos primários, tá? Que eu estou falando aqui dentro do núcleo, tá? Ainda no núcleo, uma enzima, tipo RNase 3, né, que a drosta tá aqui, tá? Ela cliva o RNA em uma molécula de aproximadamente 60 a 120 pares de bases, dando origem ao pré-microRNA, uma estrutura com formato característico de grampo, tá? E por meio da ação proteína-esportina 5, os pré-microRNAs são transportados para o citoplasma através dos poros nucleares. Então, no citoplasma, essas moléculas são processadas por outras RNAs 3, que são chamadas dicer, tá? Em uma fita dupla de RNA, sendo novamente processada em moléculas de aproximadamente 21 a 23 nucleotídeos,
Geralmente apenas uma das fitas, certo? Uma das fitas do duplex que interage com o complexo proteico de silenciamento induzido, certo? Que é a RISC, certo? Aqui presente. Mas em alguns casos, as duas fitas podem interagir, gerando microRNAs maduros diferentes. Este microRNA maduro se liga então a uma ou mais microRNAs por uma complementariedade parcial. E essa ligação ocorre na região 3' não traduzida da fita de um RNA mensageiro, possibilitando então a degradação ou bloqueio da tradução deste RNA mensageiro. Então aqui vocês veem que tem um RNA mensageiro, certo? Que vai ser ligado. No caso dessa dupla fita, que ela vai ser ligada para, ela vai ligar para cá, uma vai ser degradada, né? Aqui vai sobrar somente uma, que vai vir para cá pela RISC e ela vai ser degradada. Então aqui a gente tem vários pedacinhos do RNA. Então nesses pedacinhos não tem como eu formar a minha proteína, tá? E essa figura é um outro esquema representativo da introdução da utilização da técnica de RNA de interferência de maneira dirigida, tá? Essas setas em vermelhos, né, que é o que eu tô lendo que tá aqui embaixo, tá, gente? Essa seta em vermelho evidencia a tradução de vetores e setas pretas tá evidenciando a introdução do RNA de interferência exógenos. Bem, praticamente existem essas duas maneiras de desencadear o processo de RNA de interferência de forma dirigida. Uma das técnicas consiste na tradução de vetores no interior das células, né, que está representado pela seta vermelha, certo? Aqui eu estou introduzindo esse vetor no núcleo. É uma das técnicas interior das células, de modo que esta passa a expressar genes transcritos em moléculas de RNA que tenham como alvo, né, moléculas de RNA, pequenas moléculas de RNA que tenham como alvo o gene que se espera silenciar. O pequeno RNA é clivado pela proteína trouxa e assim é processado pelo mecanismo de RNA de interferência. Em outra técnica, pequenas moléculas de RNA de interferência podem ser introduzidas diretamente, tá? Em culturas de células, certo? Que aí está representado pela setinha preta. Então, uma vai direto para o núcleo e a outra já vai ser colocada diretamente em culturas de células, visando a degradação específica de um gene-alvo. Essas moléculas se unem ao RISC, onde uma das fitas da molécula guia o complexo até o RNA mensageiro-alvo, possibilitando seu silenciamento. A outra fita molecular e degradada. Então, a diferença, né, aqui a gente tem duas vias, né, para colocar esse RNA exógeno. E a diferença eu vou falar para vocês, né, tanto desse primeiro aqui, certo, que seria o endógeno, quanto desse daqui, exógeno. Voltando, esse aqui seria microRNAs e esse aqui pequenos RNAs, tá? Para falar da diferença, eu coloquei essa figura aqui para vocês. Bem, no primeiro momento, em caso de síntese endógena, o RNA é processado pela enzima trouxa, tá? Em fragmentos de aproximadamente 60 a 120 pares de bases, certo? Que está aqui no roxo. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Tá vendo? Ai, que tá ruimzinho aqui meu celular. Peço até desculpa para vocês, esse foco deu errado. Aqui. Em fragmentos de aproximadamente 60, 120 pares de bases. E em um segundo momento, já no citoplasma, o RNA exógeno ou endógeno, ele é processado pela enzima Dicer, podendo formar um pequeno RNA ou microRNA, dependendo da sua origem. O pequeno RNA ou microRNA é incorporado pelo complexo RISC, que é uma estrutura formada também por proteínas argonautas. O RISC, ele cliva
o pequeno RNA ou microRNA duplex e descarta uma vertente das fitas que será degradada. A fita restante interage com o RISC se ligando ao seu RNA mensageiro homólogo, resultando na clivagem, na degradação ou repressão da transcrição. Então, o emprego do RNA de interferência serve como uma ferramenta de terapia gênica e tem sido muito estudado, especialmente em infecções virais, em câncer, desordens genéticas herdadas, doenças cardiovasculares e mesmo em doenças reumáticas, tá? Aqui nós temos algumas aplicações que pode ser utilizado o RNA de interferência. Técnicas de biomol, né, RNA sintéticos podem ser introduzidos em culturas celulares, podendo suprimir genes específicos de interesse. É efetivo em baixas cópias, é altamente específico. Na medicina, é utilizado nas terapias antivirais em herpes tipo 2, inibição da expressão de oncogenes, que está relacionada à divisão celular, silenciamento da hepatite A e B, redução da expressão dos receptores proteicos contra HIV, doenças genéticas e dentre outros. E na biotecnologia, né, está relacionado com a diminuição da expressão de genes de plantas que não têm interesse econômico, como toxicidade ou baixa produção. O que eu quero lembrar para vocês é que o que eu quero chamar também a atenção para vocês, né, é que no caso das plantas tem algumas cepas, certo? Que elas possuem algumas cepas que elas têm a capacidade de fazer com que esse RNA de interferência não funcione. Assim sendo, não vai ter o silenciamento gênico, por isso que algumas cepas, mesmo com esse RNA de interferência, elas não vão morrer, não vai cessar. Aqui estão as referências e obrigado.